Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gravação do nosso segundo episódio do podcast Movimente. Esse podcast é realizado pela ACPG Jovem, Conselho do Jovem Empreendedor da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. Tem o apoio da Associação Comercial ACPG e do BNT e o patrocínio do Escritório de Criatividade. Hoje recebemos uma convidada mais do que especial, né? A nossa querida presidente Georgia. Ela é advogada, empresária, sócia da Deluna Calçados e Bolsas e também do escritório BIM Advogados Associados. Ela é graduada, especialista em Direito, mestre pela Universidade de Coimbra. Tem uma vasta experiência, um currículo bem grande aqui na questão do associativismo, né? Ela ocupava a pasta de Relações Institucionais da ACPG, faz parte do Comitê Avança Campos Gerais, representou a entidade de classe da Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente do Observatório Social do Brasil e da ACPG Mulher. E, com muita honra, com muita celebração, desde 2022 é a nossa presidente, primeira presidente mulher eleita da nossa querida Associação Comercial. E desde então vem desempenhando esse papel com muito louvor. Ao meu lado aqui, estamos com o Hudson, nosso conselheiro na ACPG Jovem, e ele tem aí uma experiência na área de startups e na temática da inovação, que é uma parte da nossa conversa com a nossa presidente hoje. E, presidente, agradecemos muito a sua presença, é uma honra. Vocês viram, né? Ela é bem atarefada, então já conseguiu uma agenda bem ajustado e nós tivemos essa oportunidade, fomos agraciados. Obrigado pela sua presença, presidente. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o associativismo, sobre a CPG, com vocês que fazem parte da casa também e que muito contribuem para o sucesso da associação. Muito obrigado. Ud, suas palavras. Olá pessoal, boa tarde. Quero parabenizar também para o pequeno spoiler lá na sala, que é a Internet Space, que é onde brilha os olhos aqui nas startups e certamente trouxe meus frutos para esse lado. Maravilha. Nosso tema é mais voltado para a inovação, mas, presidente, nós não podemos deixar de começar com as nossas duas perguntas para todos os convidados. A primeira delas, como foi o seu envolvimento com o movimento associativista jovem? É engraçado, porque eu tive o contato com o Bruno, que era do conselheiro da CPG Jovem, e há 8 anos atrás ele me convidou para fazer parte da CPG Jovem. Só que eu já tinha 40 anos. E aí eu fiquei toda faceira, não tinha dado resposta para ele. Eu cheguei em casa para comentar com meu marido começou a rir. Falei, o que você tá rindo? Ele falou, ele não sabe quantos anos você tem. Por isso que ele te convidou. Foi muito engraçado. Mas aí eu descobri que existia realmente um limitador de idade, que era 39 anos, eu não poderia participar. E aí eu fui para a CPG Mulher. Mas desde nova eu sempre participei de várias atividades que conta com o coletivo, né? Que conta com a participação, que não deixa de ser uma associativa. Sim. E eu sempre gostei desse movimento, porque eu acredito que nós temos a obrigação de melhorar o lugar em qual a gente vive. Seja ele local, em âmbito estadual e principalmente federal, né? Nós vivemos num país e nós temos que lutar por esse país. E antes de lutarmos pelo país, nós temos que melhorar o nosso bairro, né? Começa na nossa rua, né? Na rua da nossa casa. Começa na nossa casa, né? Eu arrisco dizer ainda. Exatamente. Então, desde sempre, sempre tive esse compromisso de estar à frente das instituições e tudo mais que pudessem melhorar a nossa cidade. Você leu ali meu breve currículo, né? E esqueceu de mencionar, talvez não soubesse, que eu fui presidente do Rotary também. Eu faço parte do Rotary, fui sócia fundadora do Rotary Clube Ponta Grossa Alagados, o que faz a Expo Flor. E também nós temos muita preocupação com o social lá, né? Sim. Então nós ajudamos desde as instituições que ajudam as pessoas, assim como nós ajudamos as empresas que empregam as pessoas e ajudam as pessoas na questão financeira. Então, são vários âmbitos que nós temos que estar cuidando. Seja ele a questão
social, ou seja, principalmente a questão empreendedora. Quando você ajuda uma empresa a se colocar no mercado, a se qualificar, a estar aumentando a sua capilaridade para fazer negócio, quando você auxilia essa empresa a ter acesso a ferramentas gratuitas digitais, para que ela possa melhorar a comunicação de marketing. Isso é negócio, você está ajudando a empresa a ficar saudável, a que ela possa sobreviver. Então, quando a gente pega índices aí, né, oficiais, que dizem que muitas empresas acabam indo à falência ou fechando as portas, né, em 2 anos de atividade, aí você começa a perceber que o que faltava. Porque para ser empreendedor, basta você ter coragem, não precisa mais nada. O empreendedor ele tem que ter muita coragem para estar à frente do seu negócio. Se ele tiver coragem, as coisas vão acontecer, porque daí ele vai desbravar, ele vai atrás, ele vai conhecer, ele vai... Só que precisa minimamente um conhecimento. Por exemplo, não misturar a conta da empresa com a conta pessoal. E a gente vê isso, um erro muito comum Sim. de empresas assim, familiares, até de portes maiores, não tão pequenas, que fazem isso, que colocam a conta do seu condomínio, a conta da sua gasolina, a conta do seu telefone, a conta da escola dos filhos, na conta do caixa da empresa. E não pode ser assim. Ela tem que dizer assim, olha, eu vou tirar X por mês. E dentro daquele X, tudo bem. Aí ele vai pagar a parte. Mas o resto, por quê? Porque acabam excedendo. Acaba saindo uma pizza a mais, acaba saindo uma cerveja a mais, sei lá o que sai a mais. Sim. E sai do controle, exatamente. Então, a pessoa não sabe fazer o fluxo de caixa, não sabe fazer por conta dessa deficiência. E lá na associação, nós temos pessoas que têm expertise em relação à educação financeira, então desenvolve programas específicos, né? Ou a gente direciona, a gente faz parceria com o Sebrae, a gente faz parceria com o Senac, com o Senai, com quem for preciso para atender essas demandas que os nossos associados precisam. Maravilha. Tecnicamente, essa situação aí da confusão patrimonial, que nós chamamos, é um princípio basilar da contabilidade, princípio da entidade, né? E esse princípio diz que o patrimônio dos sócios não se confundem com o patrimônio da empresa. Então, é a explicação técnica aí para essa fala da presidente. Presidente, dando prosseguimento, né, nós conseguimos perceber que a sua carreira, a sua história se entrelaça com a do associativismo. Não necessariamente direta na associação comercial, agora assim como presidente, mas em outras instituições que nos cercam e nos rodeiam, e é muito comum as pessoas que participam aqui da associação comercial participarem dessas outras entidades. Então, a presidente tem uma boa experiência, uma boa expertise nessa área. Então, eu queria saber aí, né, se poderia elencar algumas vantagens que você notou e quais oportunidades apareceram para você aí na participação desse contexto associativista. Eu acredito que uma das maiores conquistas que eu possa ter é conhecer mais pessoas, ter acesso a mais pessoas. Você aumenta a sua capilaridade, você faz networking. Você está lá dentro e você aumenta a questão de networking. Eu digo isso principalmente enquanto a CPG Mulher, né? Quando eu estava na CPG Mulher. Agora que a gente está no âmbito maior, eu vejo a questão mais política, de você poder estar ajudando na questão de políticas públicas da cidade. Quando vem demandas fundamentais para que as coisas aconteçam na nossa cidade, que nós possamos estar opinando, ajudando, auxiliando, né? Isso eu acho que é um grande ganho. Quando você se envolve na comunidade, seja ela como presidente de bairro, que é uma associação, também, né? Muito importante. Eu conheço vários presidentes de associação de bairro e que fazem a diferença ali no bairro. Por quê? Porque começa a entender quais são as necessidades daquela região e conseguem demandar para os seus políticos para que ali possa agir de alguma forma para atender aquela comunidade. Às vezes são atitudes simples, como pedir mais um posto de atendimento, uma escola, seja uma lombada por uma via que está muito perigosa, seja por uma questão de guarda municipal,
policiamento em determinada região que demonstra ser perigosa, ou a questão da iluminação pública que está faltando, mas você só consegue ter acesso a isso quando você realmente se engaja. Os pedidos ganham tração em quantidade, né? E eu sempre digo isso, assim, ó, as pessoas têm que se envolver. Às vezes é muito fácil a gente atirar pedra. O que a associação comercial está fazendo? O que a prefeitura está fazendo? O que o Rotary está fazendo? Seja qualquer, ou a própria associação de bairro. Mas quando acaba a luz na sua casa, você pega e liga imediatamente para a Copel para reclamar que acabou a energia. O vizinho faz a mesma coisa. Eu estou passando na rua da sua casa, eu vejo, eu faço a mesma coisa. E quando tem um buraco, você liga? Seu vizinho liga? Alguém que passou na rua liga? Não. Então, você não dá nem a oportunidade da prefeitura tomar conhecimento de que naquela rua tem um buraco. Mas, então, vamos fazer o seguinte, quando cair a luz, ninguém liga para o Copel. Vamos ver quanto tempo a Copel vai demorar para descobrir que naquela região está sem. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Então, a gente também tem que fazer os nossos pedidos, né? Temos que também fazer as nossas solicitações para que os órgãos tenham oportunidade de tomar as medidas. E eu digo mesmo na associação comercial. O que a associação comercial está fazendo para o empresário? Nós fizemos reuniões, cafés da manhã, ano passado, 4 cafés da manhã, para discutirmos a questão da campanha de Natal. Vários lojistas estiveram lá para que nós pudéssemos juntos, não é a associação que tem que dizer, olha, nós vamos sortear tal coisa. Não, o que nós queremos? Nós, enquanto lojistas. Né? A mesma coisa acontece com o núcleo da indústria. O que os industriários querem? Eles gostariam de ter asfalto lá por questão de caminhões, de facilidade de logística e tudo mais. Eles pleitearam junto à prefeitura e conseguiram. A prefeitura está quase 100%, se não for 100% da região ali da indústria está sendo asfaltado. Acho que até o final do ano, né, eles terminam. Mas isso é uma grande conquista. Mas de que forma? De que forma que as pessoas levantaram essa bandeira, a Associação Comercial levantou essa bandeira e juntos nós conseguimos, né, junto com o núcleo da indústria que faz parte da associação, conseguiram ter essa demanda. E assim, se as pessoas não tomarem para si as necessidades que precisam ser resolvidas, as coisas não vão acontecer. Então, o grande ganho, eu acho que é poder estar participando ativamente da comunidade, podendo auxiliar naquilo que for necessário. Sim. Essas conquistas, eu acho que essa é o exemplo. Então, você começar a demonstrar o caminho que as pessoas têm que fazer, ou fazer. Então, isso a longo prazo vai fazendo assim, a empresa ou a pessoa tem que resolver o problema e já vem o modelo da SPG. Então, através dessas ações, cara, eu acho muito bacana. E até esses grupos, né, que nós sabemos que a SPG tem, eles demonstram muito a representatividade, falando aqui em termos de SPG, que a SPG e os seus comitês, os seus conselhos, os seus núcleos têm, mas é um princípio, né, básico de associação, né? Então você dá voz a um grupo sobre os mesmos princípios, umas mesmas ideias. Então, a sua fala, presidente, explica muito bem, né? Explana muito bem, exemplifica muito bem essa questão. E até, aproveitando aqui um spoiler não, uma propaganda para a SPG Mulher, né? É um conselho da mulher empresária, empreendedora da cidade de Ponta Grossa. Assim como nós congregamos os jovens, elas congregam as mulheres. E é um grupo muito consolidado, muito forte, a nível estadual, inclusive. Estava sobre a tutela da Camila, né? Acho que agora teve a transição para a Lia, né? São duas mulheres aí que são muito representantes do movimento associativista feminino e temos diversas ações que fazemos em conjunto com a SPG Mulher. Presidente, qual é a importância e o peso de ser, além da primeira presidente eleita, mas, né, ocupar o cargo da presidência da SPG? A responsabilidade é muito grande, né? Você tem, eu estou à frente de uma instituição, uma associação secular, né? Ela já tem 100 anos. Sim. E ela tem muitas conquistas e muitas histórias. Cada presidente que passou deixou o seu legado. Então, a associação ela só é o que é devido aos ex-presidentes realizarem tanto. E acredito que a expectativa também por ser a primeira mulher é muito grande. E eu sempre digo, eu não vou fazer mais, eu vou fazer o meu melhor.
né? Não significa que eu esteja lá para superar ninguém, porque cada um tem a sua história, cada um teve o seu momento, cada um teve a sua oportunidade, a sua visão, de associativismo. Mas eu acho que juntos nós podemos sim dar continuidade ao trabalho que foi que se iniciou já há 100 anos e que nós possamos melhorar, porque não é melhorar porque estava ruim, é porque nós vivemos uma constante melhora. O que acontece? Vem aí a tecnologia, vem inovação, vem novos pensadores, vem questões. E aí nós podemos melhorar. Nós já melhoramos de prédio, né? Já estamos numa sede nova, que é um grande espaço, que é pujante. E as pessoas até me perguntavam, nossa, mas para que a associação comercial tem um prédio tão lindo, tão... Eu falo, gente, nós temos o síndrome do vira-lata, né? A cidade vizinha é muito mais linda. Você vê, a exemplo de Londrina, Maringá, Cascavel, que tem sedes maravilhosas. Nós tínhamos uma sede boa, mas tímida. Assim, nós estamos mostrando para o empresariado, para a nossa comunidade, que a associação comercial ela é forte na nossa cidade. Nós somos uma associação que está preparada para receber esse empresa, que lá é a casa do empresário. Quando o empresário tiver algum problema, alguma situação, é lá que ele vai buscar soluções. Não que nós sejamos apenas... estamos lá para a questão de solucionar problemas. Não é isso, isso é uma das situações. O que nós temos de principal é o associativismo, é trazer o empresário para dentro, para que ele possa, junto conosco, traçar o direcionamento da nossa comunidade, da sua empresa e da sua comunidade. Lá dentro, ele vai estar fazendo negócio, ele vai estar aumentando a capilaridade, ele vai estar se qualificando, ele vai estar socializando, ele vai estar participando das políticas públicas da cidade, como o interlocutor. Então, isso é muito mais importante do que só trazer soluções, né? Mas, em conjunto, é um lugar que ele tem que entender, que ele tem que fazer parte. E quando a gente fala em empresário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas que são pequenos empresários, eles não se sentem empresários. Eles acham que a palavra empresário é só para quem ganha 100 milhões para cima. E não é verdade. Gente, quem é MEI, micro pequeno empreendedor, quem enfim, médio, simples, família... tem tantas empresas, tem tantas... Tantos modelos. Individual, né? Sim. Empresário individual. Né? Ele é empresário, ele está lá. Desenvolvendo uma atividade econômica organizada, né? Exato. Então, assim, lá dentro da sua comercial, nós temos o pessoal da estética, tem terapeutas, tem manicures, tem cabeleireiras, nós temos pessoas que trabalham com oficina mecânica, nós temos artesãos, nós temos diversos segmentos lá dentro, né? Não necessariamente empresa, né, que tenham... Não é isso. Então as pessoas têm que entender que ela é importante para o ecossistema da nossa cidade. Ela ajuda a economia. Então ela é um empresário, ela tem que estar lá, ela tem que se enxergar quando está. A própria CPG Jovem é um extrato interessante dessa estatística, pois nós temos ali entre 13 e 15 conselheiros, né, ativos, e nesse número temos representados os segmentos da indústria, do comércio e da prestação de serviço na cidade. Então, realmente a CPG tem a capacidade de congregar desde o menor empresário, que também é empresário, até as maiores empresas, e não por isso ela é uma associação tão relevante no cenário paranaense. Me recordo que estivemos na recondução da posse do presidente Fernando, da FACIAP, e ele ressaltou no discurso dele as associações comerciais paranaenses que são presididas por mulheres. E ele tocou no seu nome, presidente. A primeira associação e a primeira presidente que ele lembrou quando ele teve essa fala foi o seu nome, presidente. E digamos que é até fazendo aqui um trocadilho com o tema, é uma inovação, né, para uma instituição centenária, que aí 50% da história pontagrossense, 50% dos anos de existência da cidade princesina, a associação comercial já existia. Então, assim, caminha muito próximo com a sociedade civil, sociedade políticas e a nossa cidade. Mas você sabe que as pessoas perguntam para mim, nossa, mas como que só agora, como a cidade é retrógrada, como é conservadora, como...
Falo não, eu acho que nós chegamos num ponto de maturidade, porque eu não estou aqui por questão de gênero, eu sempre digo isso, eu acho que é uma questão de competência. Sim. Né? E nós, historicamente, também temos que entender que nós começamos a votar em 1932. É recente a nossa conquista, que nós pudemos entrar nas universidades, e graças às gerações que nos antecederam. Eu digo isso porque eu tenho muitas amigas que já têm mais de 60 anos, e que foram grandes mulheres na cidade, Sim. que ocuparam grandes cargos. A prefeita é uma, que ela é mais velha e está lá, ela assumiu um alto posto aqui na nossa cidade. Então eu reverencio essas mulheres, eu agradeço a essas mulheres por elas terem trilhado o caminho para que nós possamos estar aqui. E nós temos essa obrigação de continuar essa conduta e trazer as mulheres no cenário cada vez mais de tomadas de decisão. Nós sabemos que é complexo porque eu tenho um marido maravilhoso que me acompanha, que me apoia, mas é difícil porque eu tenho que acumular, além da minha atividade como mãe, né, esposa, dona de casa, que é natural. Por mais que ele me ajude, eu sou mãe, eu quero olhar a tarefa do meu filho, eu quero assistir o jogo dele de futebol, eu quero, porque eu sou mãe e eu quero estar junto, eu quero levá-lo ao médico, ao dentista, eu quero participar da vida dele, né? Então isso, quando a mãe não consegue fazer, ela carrega uma culpa. Meu Deus, caiu o dente dele, eu não estava junto quando caiu o primeiro dente dele. Assim, a mãe tem umas piras assim, né? E a gente tem que trabalhar muito bem isso, que nós podemos sim sermos boas mães e estarmos ausentes. Por quê? Porque a gente preza pelo tempo de qualidade, né? E acumula também a questão de nós estarmos trabalhando fora. Então, assim, eu também trabalho fora, eu também levo a renda para casa, eu contribuo com a renda para casa, eu também cuido dos filhos, eu também sou presidente da ação comercial. Então você acaba acumulando muitas funções, né? E aí as pessoas me perguntam, Jorge, como que você consegue? Eu falei, gente, quem disse que eu consigo? Eu também tenho as minhas falhas. Também, às vezes, falta alguma coisa na minha casa, eu recorro à vizinha. Natural, todo mundo faz isso. Então, se não tem, come, não tem água, eu tomo suco, não tem suco, toma água. A gente se vira. Né? É natural que as coisas aconteçam dessa forma. A luta do dia a dia, né? Mas as pessoas Cada um conhece. Exatamente. Mas a gente tem que entender que para a mulher é mais difícil mesmo. É natural que seja mais difícil. Mas que as mulheres não desistam, porque nós precisamos de mulheres porque é um outro olhar. Não é que esteja certo ou errado, eu acho que nós somos complementares. Né? Nós temos habilidades que os homens não têm, os homens têm habilidades que nós não temos. Então nós nos complementamos. Então, ora uma mulher, ora um homem, eu acho que todo mundo ganha. Não significa que guerra do sexo, não pode, agora vão ser só às vezes as mulheres. Não é isso, mas eu acho que existe essa complementariedade. Com certeza. E que existe discriminação, isso existe. Que as mulheres ainda ganham menos do que os homens exercendo as mesmas atividades. Que às vezes as mulheres sofrem preconceito, principalmente numa fase onde ela está fértil para poder ter filho, porque olha, quando a mulher tem filho, quando o casal tem um filho, a mulher tem que sair para ter o bebê, né? O homem vai lá dar uma olhadinha e volta. 3 dias, já deu. Uma semana, já deu. E a mulher tem que amamentar. A mulher tem que... Então, assim, é todo um processo que realmente recai sobre a mulher. E isso acaba prejudicando o desempenho da mulher profissionalmente. Mas eu digo, mulheres, não desistam, sabe? Nós chegamos até aqui, nós temos muito ainda a avançar, nós temos muito espaço para conquistar, mas não por uma questão só de gênero, volto a dizer, mas uma questão de competência. Nós temos que mostrar que nós somos competentes, que nós estamos ali por mérito, não por questão de gênero. Exatamente. Esse processo de equiparação, eu acredito que ainda está em curso, houveram muitos avanços, mas nós ainda temos trabalhos a fazer. E o associativismo é um ambiente que é muito propício para que as mulheres levem o seu potencial ao máximo. O nosso primeiro episódio aqui e o segundo foram feitos com mulheres representantes. Até se nossos ouvintes aí, fiquem à vontade de visitar nossa página no Instagram e até mesmo esse canal no YouTube, vocês vão conseguir ver ali o primeiro episódio gravado com a Tanile, que foi a antiga presidente da SPG Jovem e hoje é a vice-presidente da FACIAP Jovem, nos representando aí estadualmente. Presidente, avançando um pouco para o nosso tema da inovação, queria que você compartilhasse conosco. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu tenho um sonho de visitar Israel, então fico ansioso por ouvir as suas palavras a respeito de como é
como foi essa experiência, né? Como que é a terra de Israel, como que é essa questão de inovação, tecnologia e tudo que vocês viram lá. E também só para comentar como vocês foram para lá. Então, Exatamente. Boa. na verdade, primeiro eu quero dizer que a CPG foi uma mera realizadora. Cada um pagou a sua passagem, pagou seus custos. A CPG não teve um centavo. Liberaram lá, não desembolsou nada para nenhum dos diretores fazer essa missão. E, dito isso, nós avançamos para dizer por que escolhemos Israel. Israel é um país com menos de 10 milhões de habitantes, menor do que de número de habitantes do que o Paraná. Em território, ela é menor do que o estado de Sergipe, 50% é deserto, e ela faz divisa com países inimigos, que são os palestinos, onde tem a faixa de Gaza com o Egito, ao sul, ao norte, ela tem o Líbano. Lá, por que Israel é inovação? Inovação porque se você olhar os dados mundiais, Israel tem o maior PIB por inovação e tecnologia do mundo. Ela ganha da China e dos Estados Unidos. Então, dito isso, eu não preciso dizer que é uma cidade, é um país conhecido como high-tech, né, de tecnologia. É uma cidade de tecnologia e inovação. Aí tem duas questões que me chamaram muita atenção. A primeira é a questão cultural. É a questão cultural que eles têm isso por uma questão de necessidade. Eles vivem a escassez. Por quê? Eles não têm onde plantar, porque é deserto. Eles vivem em guerra. É tudo escasso. A água é toda dessalinizada. Eles não têm água potável. Então, eles têm água que eles dessalinizam para poder tomar, para poder tomar banho. Básico. Consumo. A água vem toda do mar. Então, é dessalinizada. Hoje não falta água, porque eles conseguiram fazer uma amplitude de dessalinização muito rápida, muito eficaz. Então, não tem esse problema de falta de água. Exatamente. Entendeu? Então, eles conseguiram. Mas, diante dessa situação, a gente percebe que no ano passado, nós importamos deles 800 milhões de dólares e mandamos para eles 300 milhões de dólares. Aí você fala, o que nós mandamos tantos? Alimentação. Básica, carne, soja, milho, trigo, commodities. E o que eles exportaram para a gente? Não veio nem container, vem pelo Wi-Fi. Tecnologia. Né? As empresas todas estão lá. Google, Apple, Yahoo, a General Electric, a GE, enfim, tantas outras indústrias estão lá, né? Então, a SanDisk, que agora foi vendida, que faz pendrive, né? Assim, todas as indústrias estão lá. Aí nós fomos até conhecer o setor industrial deles. E como a gente imagina, né? Chaminé, nada, é limpo. São prédios maravilhosos. Por quê? Porque é tudo tecnologia. Isso na cidade de Tel Aviv? Haifa é uma das maiores, Tel Aviv, Kfar Saba. Nós conhecemos várias cidades que têm esses polos tecnológicos, né? Essa é a facilidade, né? Pela dimensão reduzida. E até pelo histórico que o presidente apresentou, né? Tinha tudo para dar errado, né? Se for ver, né? Não tem muito recurso, muita coisa, mas eles conseguiram, de alguma forma, mudar isso. E essa questão militar, né, é muito presente. Por conta de segurança, eles investem em segurança. E tudo reverberiza em depois negócio. Por exemplo, nós visitamos uma empresa que chama Watergen. Essa empresa, ela faz água extraindo do ar. Tem bebedor, você abre, ela extrai as gotículas, porque o nosso ar, ele é úmido. Então, quanto mais úmido for o ar, mais ele vai produzir água, né? Ele vai ter mais eficácia na produção de água. Mas mesmo em lugares mais secos, existe a água, né? No ar, nas gotículas, nas partículas. Então, você tem uma máquina que tira ar. Da onde que veio? Eles estavam numa trincheira, não tinha água potável, precisavam de água para beber, uma trincheira de guerra, e aí surgiu a ideia de ter algo que pudesse produzir água. Então, hoje eles já
mandaram essas máquinas para a África, tem muitos lugares de África que já tem. Aqui no Brasil eles colocaram numa escola em Salvador, só que para o nosso público não é interessante porque nós temos muito rio, nós temos poço artesiano, nós temos muita água, nosso problema não é aço. Então, para nós, no momento, não é uma solução aplicável. Não é uma na sua totalidade. necessidade, não é uma demanda, exatamente. Eles falaram, eles até vieram para ver o mercado do Brasil, porque todos eles se interessam muito para o mercado brasileiro, porque nós somos 300 milhões de habitantes, né, com potencial de consumo muito alto. Mas, na verdade, nesse caso específico, não. Então, tendo em vista essa necessidade, eles criam um monte de coisa. Por exemplo, nós conversamos com uma startup que eles têm drones que colhem maçã na Europa. Então, assim, eles colocam a espessura, a cor, quantos quilos eles querem colher e o drone fica trabalhando dia e noite, diuturnamente. E ainda no agro, eles têm drones que passam e que conseguem... A câmera é tão potente que eles conseguem detectar se tem larva e qual é o tipo de larva que está ali naquela plantação. Aí, detectado isso, eles conseguem até pulverizar corretamente qual é o controle, exatamente, qual seria a eficiência, qual produto utilizar para que seja eficaz e em qual área, porque de repente é só uma determinada área, não está infestado. Então, a economia disso é muito grande, porque quando você não sabe, você passa em tudo. E ali não, você vai passar só naquela região onde foi detectado. É bem mais assertivo, é muito mais eficaz, né? E custa menos, porque você precisa fazer isso né? E ele consegue estar em tempo real, tá monitorando, exatamente. Ele monitora em tempos. Ele programa, se quiser passar todo dia o drone, ele vai passar todos os dias, porque o custo disso também não é tão elevado, é energia, né? O drone é bateria. Então, você consegue reduzir esse custo, né? Essa tecnologia é muito útil na nossa região, porque nós temos aqui, né? Nossa, o estado do Paraná inteiro aí. Você tem na sua universidade, por exemplo, em Haifa, que teve 4 ganhadores do Prêmio Nobel. E daí você pergunta, o que eles conseguem? Tem 5 mil dormitórios, tem mais de 60 mil alunos, eles têm professores reconhecidos. Como que funciona? Quando a pessoa tem uma ideia de algum produto, de alguma startup, né? O professor, ele tem participação no patente, fica com ele e com o aluno. Os dois ganham, não fica só com o outro, né? Eles acabam dividindo a responsabilidade, mas também os lucros daquele. O governo, ele chega a investir até 85%. E se ele investiu 85% e der errado, não tem problema nenhum, você não fica em nenhuma lista restritiva. Então, no mês seguinte, se você tiver outra ideia e quiser aportar outro projeto e for aprovado, você pode receber os mesmos 85%. Porque eles acreditam, eles têm essa questão da resiliência, né? Eles são muito fortes, eles são muito resilientes. E eles acreditam que o fato de você ter errado não significa que você é fracassado, significa que você aprendeu com ele. Então você está melhor preparado para uma nova ideia, né? Você vai estar mais maduro para o próximo evento, para a próxima criação e tudo mais. E quando dá certo essa startup, o que eles fazem? Você tem que pagar, devolver para o governo aquilo que você pegou emprestado. Mas de que forma? Vamos imaginar que você pegou 10 mil emprestado, né? 10 mil era o valor do projeto inicial. E ele emprestou 85%, R$ 8.500 para você. Deu certo, você incubou, você conseguiu validar, você conseguiu colocar no mercado, sei lá, né? Conseguiu fazer com que aquilo desse certo e fosse para frente. Aí, de 10 mil, passou a valer 1 milhão o seu invento. Quanto que você tem que pagar para o governo? Os mesmos R$ 8.500, apenas corrigido. E a correção é 1%, 1,5% ao ano. Então, o governo, de hipótese alguma, ele quer ganhar em cima de você. É uma grande estratégia de estímulo à criatividade e à produtividade. Exatamente. Ele não quer ser seu sócio. Ele quer que você ganhe dinheiro. Por quê? Porque quando ele entendeu que se você ganhar dinheiro, você vai estar criando renda, emprego, consumo dentro do país. Você está devolvendo para o governo
o que ele te prestou Indiretamente, né? é óbvio, mas o ganho é muito maior para o Estado do que pegar esse dinheiro e te explorar e você ficar desmotivado, não ter outras pessoas que queiram participar. Então, assim, a lógica deles é muito diferente. Eles têm aporte, coisa que aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos. Nós não temos aporte nem para educação, nem para pesquisa, nem para, né, para startups. É muito complexo. E se você pegar dinheiro emprestado, geralmente é de investidores, né? E eles querem ter lucro em cima, eles querem participação na empresa, eles querem... Então acaba o quê? Um exagero em cima da... Sobrecarrega, né? Sobrecarrega e a pessoa acaba inibindo a questão criativa, né? Porque você fica sem liberdade. Você torna escravo de um sucesso que às vezes pode ser que demore um pouco para chegar, ou às vezes até não chegue, e aí uma ideia que poderia ser promissora. E na área da saúde, nós vimos lá que já está em fase de aprovação, tipo o nosso Anvisa aqui. É um colírio para os olhos que dura 4 horas e que é para quem tem braço curto, sabe? Quando você chega naquela fase que você não consegue medir, e como ele diminui a pupila, você acaba tendo facilidade na leitura, então você consegue ler sem ter que utilizar óculos. Outra situação é o iCharge. Agora não vai ter mais o carregamento de celular, tablet, TVs. Vai ser, em vez de Wi-Fi, vai ser um laser. Então você vai estar aqui, por exemplo, numa sala, vai ter na luz e você vai estar carregando automaticamente todos os equipamentos. Nunca mais acaba a bateria. Nunca mais acaba a bateria, até porque nós estamos explorando o sol, né? Cada vez mais a fotovoltaica veio para ficar, ela está sendo cada vez mais aprimorada, e lá nós podemos observar que em todos os lugares tem fotovoltaica, todos os lugares. Então, essa questão da energia acabou, porque você tinha que fazer hidrelétrica, você tinha que fazer a eólica, você tinha que gás, né? Você tinha que queimar carvão. A Europa voltou para o carvão. Exato, né? Então, eram outros mecanismos. Hoje, com o sol que nós temos e com essa descoberta, né, de você ter energia solar, ela acabou que reduziu essas outras formas de energia, né? Ela ficou muito mais barata, acabou que barateou, né? E cada vez mais a ideia é essa. Então, você está aumentando o consumo, porque até então a gente não tinha máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar roupa, de lavar louça, celular. Quanto mais a gente não consome? Antes nem tinha elétrico, porque o ferro não era elétrico, era ferro A carvão. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, o nosso consumo de energia é muito alto por pessoa, né? E agora está vindo carro elétrico. Agora eles estão até inventando um carro novo, que não é elétrico. Eles até falaram o que era, mas sabe que eu não lembro? Eu vou perguntar para o pessoal, diz que é uma nova modalidade, que também não vai ser elétrica. Tecnologia. É uma nova tecnologia. É hidrogênio, será? Eu acho que é hidrogênio. Pode. Eu já vi alguns projetos e sem dúvida, né? Você veja quantas áreas de aplicação, quantas áreas de utilização. E a energia solar, ela tem uma agressão ao meio ambiente muito menor do que as outras formas, né? E a gente nota, até a própria SPG, né? Fechou uma parceria com uma empresa aí e hoje tem uma alimentação por energia solar ali na própria sede, né? Isso é um investimento que ele retorna de diversas formas, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de segurança. E como você falou, né, presidente, o sol está aí, né? Ele não vai embora, pelo menos não tão cedo. Então nós podemos aproveitar e explorar esse potencial sempre com muita tecnologia. Então, presidente, só para recordar uma coisa que você falou, que na China, e a movimentação que tem bastante habitante em Israel, e eu queria saber da tua opinião. E existe agora um investimento em fornecedores por necessidade, que você comentou, e também por oportunidade, que geralmente quando surgem a parte de startups nos Estados Unidos, as pessoas vinham com investir melhor em startups. Mas aqui, tanto no Brasil e agora como você explicou em Israel, a gente teve uma certa necessidade de empreender. E você tem experiência em empresas. Eu gostaria de saber qual que é a diferença do empreendedor, como ele sendo dono de uma startup, é uma inovação,
Because we have the meio school and questão de contato do Israel. Eu acredito que, primeiro, é a questão cultural, né? Eles têm essa necessidade de empreender, então eles têm coragem. Eles têm até um termo que eles falaram 1 milhão de vezes, mas em hebraico eu não sei dizer, não sei pronunciar, que é como se traduzir, seria cara de pau. Eles são cara de pau, vamos dizer assim, né? Eles não têm uma terminologia correta, mas o que quer dizer isso? Ousadia, cara de pau, ser sem vergonha no sentido positivo, né? Porque eles não têm medo de errar. Aqui no Brasil, se alguém abre uma startup e erra, que como errar, né? Você não vai inventar uma coisa e vai mudar o mundo de uma hora para outra. Você tem que ter, né? Você vai cometer erros, você vai... Aí você já é tido como fracassado. Aí se esconde. Em vez dele se mostrar mais ainda, dizer, não, eu errei, mas agora eu vou acertar. E foi o que aconteceu. Eu conheci uma pessoa que vendeu uma empresa pro iFood. Ele era tipo um iFood, assim, não era... Ele é de Londrina. Eu fui lá conhecê-lo. Ele vendeu por 30 milhões, sei lá, 10 milhões, eu não sei quanto que ele vendeu. Era ele o sócio, ele pegou uma parte e ele abriu uma outra startup que não deu certo, abriu outra que não deu certo, abriu outra que não deu certo. Na quarta, ele abriu uma questão de administradora de imóveis online. Ele administra imóveis do Brasil inteiro. Tipo, ele presta assessoria para as imobiliárias. Tá? Ele não é uma imobiliária em si, ele presta assessoria, não é direto com a imobiliária. Então, as imobiliárias contratam o serviço dele, ele faz a questão, organiza recebíveis, se pagou, se não pagou, contrato, coloca na internet foto melhor. Ele coloca... exatamente, ele faz um negócio super certo. Eu fui visitar, tinha umas 200 pessoas trabalhando com ele. Então ele está gerando emprego, renda, é bacana o negócio dele, ele fala com orgulho, mas ele fala assim, olha, eu quebrei 3 vezes. Ele é um dos poucos, eu até vou perguntar se ele não veio de Israel, né? Ou ele foi pra lá. Então assim, exatamente, entende? Então assim, ele entendeu que ele acertou uma vez, ele pode acertar outra vez, mas ele vai errar no meio do caminho várias vezes, e tá tudo bem, faz parte, né? Então, eu acho que essa diferença cultural que nós temos é um dos, né? Aí o outro é que nós não temos aporte. Nós não temos aporte financeiro. Nós não temos laboratórios de alta tecnologia, né? Aqui, Ponta Grossa é uma exceção. Tem o Vale dos Trilhos aí, a prefeitura está fazendo um monte de coisa bacana, tem os laboratórios que estão disponíveis. Tá começando, né? É assim que começa, tá começando, ela tá oportunizando, né? Mas ainda existe esse entrave, né? A questão de aporte, quando vem com aquela pessoa assim, é um investidor anjo, mas é um anjo que quer ganhar, todo mundo quer receber o seu. Então, na verdade, não é tão fácil, porque você acaba tendo... Imagina, se eu te emprestar dinheiro e falar assim, ó, tá aqui, ó, me paga se você puder, se eu não puder... É uma coisa, agora eu falo assim, não, você vai ter que me pagar. É diferente, o encargo é outro. A responsabilidade que você assume para tomar um empréstimo é outra. Com certeza. Entende? Então, uma coisa é mais leve, outra coisa é aquela coisa, tem que dar certo. E quando você coloca assim na cabeça, tem que dar certo, parece que as coisas daí não funcionam, não sei. Parece que aí não vai. Quando a pessoa fala assim, não, é claro que eu quero que dê certo, mas deixa eu trabalhar. Tem um tempo, me né? Me dá um espaço, né? Me dê espaço que... vai dar certo. Claro que se eu tô pegando dinheiro emprestado, se tem uma ideia, é óbvio que eu acredito naquilo, não tô vindo, né? E eles também têm essa cultura, assim, não do oportunismo barato. Sabe aquele oportunismo, assim, eu vou pegar o dinheiro, eu sei que não vai dar certo. Tirava, não é essa a mentalidade deles. Não existe isso. Então, no Brasil, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que muitas vezes acaba desvirtuando os programas por conta de pessoas que são oportunistas, né? Que sabem que a ideia não vai dar certo, não vão mexer um papel para aquilo, mas pelo menos ganham dinheiro, não tem que pagar mesmo. E então desvirtua, né? Aí por conta de alguns prejudica os bons, né? Então a gente tem que tomar cuidado, e lá não tem isso. Então a questão cultural deles é muito evidente, mas nós podemos chegar lá. Entendeu? Eu tenho certeza que nós podemos e vamos chegar. Eu acredito que nós temos muitos bons exemplos, inclusive em Ponta Grossa, de empresas inovadoras, empresas que inventaram tecido novo, empresas que fizeram logística, empresas que desenvolveram tanta coisa que já são quase unicórnio. Então, assim, eu acredito que nós possamos mudar muito, porque o brasileiro é criativo. Se nós usássemos a nossa criatividade para startups, em vez de usar para sacanagem, para coisa ruim, para bandidagem,
nós seríamos o país do futuro, o país inovador, o país, nós estaríamos à frente de qualquer um nesse planeta. Mas, infelizmente, nós não temos... Temos que superar essa dificuldade e enxergo no ambiente das PG, as PG jovens, as PG mulher aí, grupos, né, em que as pessoas podem desenvolver essas condições aí para poder evoluir e avançar. A fala da presidente foi muito, muito correta no sentido que estamos começando, né? Estamos começando, e quando as pessoas se reúnem e discutem, começam a ter esse olhar, nós temos espaço. Eu quero abrir um espaço lá de coworking. Já temos, mas eu queria uma coisa mais assim, lúdica, para que aflorasse a criatividade. Como nós visitamos um espaço assim lá em Israel. Não tem nada demais, mas tem um banquete, tem puff, tem um sofá, tem um micro-ondas, tem um café. É isso. E deixar as pessoas lá, se quiserem, né, ter oportunidade de poder visitar tanto a Associação Comercial de Cascavel quanto a de Maringá. E as duas têm ambientes que são voltados para inovação e tem esses projetos aí para desenvolver. Não, o polo 100% café para aprender. Até porque ano passado a gente foi para o Web Summit, a gente levou o estudar para lá. E é impressionante como eles vêm muito mesmo brasileiros que vão fazer excursão, vão levar alguma ideia inovadora. Porque a criatividade e como a gente resolve os nossos problemas é algo que só existe aqui no Brasil. Como é que é a piadinha, né? A NASA vem. Elas, por conta das populações que são feitas ao menor no mundo, né? Os memes que as pequenas... Sim. Porque é impressionante o ponto de proatividade que nós temos. É o potencial, né? É o potencial absurdo. Independente de qual área que a gente atua. Então, a outra pergunta que eu tinha separado aqui para a presidente é referente ao meio privado. Aqui, você acabou de terminar falando, presidente, referente a nossa só de abrindo outros aspectos, abrindo laboratórios. Eu queria saber, claro, como que é feita a atuação do mercado privado com relação à inovação. Porque no começo da sua fala, você disse que era o incentivo público, o exército que fomentava isso, mas e agora como que é a aplicação? Por exemplo, chegou uma situação nova, uma solução nova e quero me lembrar uma empresa não sendo pública. Como que é? Não, você nem vende para o público, é tudo privado. É só o aporte inicial para desenvolvimento que o pontapé que é público, entendeu? Que entra o governo. Mas também, se você não quiser pegar, você não é obrigado. Não existe uma obrigação que seja, se você tiver recurso próprio ou se tiver alguma empresa que te banque, que financie, não tem problema nenhum, não é livre. Ela fica exatamente, entendeu? Agora, se a empresa aportar, aí você resolve com a empresa. Eles não falaram isso. Eu acho que isso é uma questão privada, que cada um combina o jogo da forma que quiser, né? Mas lá tem grandes mentes, né? Eles estão buscando mentes inteligentes no mundo inteiro. Estão levando para lá. Teve uma leva agora, recentemente, russa, que foi para lá. Então, eles estão em busca de pessoas com essa capacidade, com esse potencial, para estarem trabalhando lá. Mas importando cérebros. Exatamente, mas isso é uma iniciativa privada, não pública. É uma iniciativa privada. As grandes empresas estão lá e elas que estão convidando e levando. Não é o governo, né? Não é o governo. Entendeu? É uma iniciativa privada. Então, assim, claro que as empresas querem estar lá porque elas têm incentivo. Inclusive, nós perguntamos em relação à questão eles têm desconto de IPTU, eles têm uns descontos equivalentes, assim, não é bem IPTU, porque eles têm meio que um imposto único, mas eles têm um incentivo fiscal, provavelmente. Tem alguma coisa que, né, para poder manter essas empresas lá. Então, as empresas estão lá, não estão à toa. Tem uma universidade de referência, que isso faz com que os alunos eles tenham mão de obra qualificada, né, muito ativa, e é isso que interessa para eles. É uma questão assim de um ganha-ganha, né? Quando eu vejo assim, quando o governo está investindo, porque ele acredita e ele está fomentando, às vezes, aquele início ali. Passado esse momento, a pessoa tranquila para desenvolver o seu projeto, suas ideias, né, os grupos fazerem isso, eles começam a aumentar o seu fluxo, o projeto começa a crescer
E aí acho que acredito que entra, sim, essa questão de trocas, a iniciativa privada e aí a questão do mercado, né? A questão do mercado e não tem como também a gente achar que o governo lá faz tudo, né? Porque as empresas grandes estão lá e elas estão buscando a questão do lucro e a questão do ganho. E isso não está errado, né? Não vejo isso como um erro, mas sim é um acordo comercial e acredito que isso deve acontecer muito mais, talvez, do que aqui, né? Porque, como falamos, né? São tecnologias que revolucionam o mundo, então Desde os pequenos, eles têm acesso a computador, a como programar, como fazer game, como eles já têm uma iniciação. basilar, né? Exatamente, de projetos para que eles, pelo menos, eles semeiam ali a curiosidade. Eles começam a semear a curiosidade. O que eu poderia fazer? E se tivesse um jogo diferente, qual o jogo você gostaria de jogar que você não conhece, que você não tem? Quais seriam essas regras? Quais seriam? Eles estimulam. Então, desde pequeno, eles são estimulados a estar pensando, né? A desenvolver o senso crítico, a desenvolver a criatividade. E uma das questões é que, com 18 anos, eles vão servir o exército. Eles são obrigados e ficam 3 anos. E dentro do exército, eles têm, além de defesa e tudo mais, eles têm grupos de inteligência muito, muito elevado, de agência de inteligência. Então, eles acabam aprendendo muita coisa, né, voltado a esse mecanismo. A segurança lá é mundialmente referenciada, né, e conhecida como uma das melhores do mundo. Sim. Então, assim, quando eles criaram o reconhecimento facial, foi para reconhecer terroristas, né? E hoje a gente usa para entrar no prédio de casa, né? Para abrir o celular, exatamente, para tanta coisa. Sim. Mas a princípio foi para isso. Então, eles têm ideias incríveis e que cada momento está vindo à tona e acompanhar é muito difícil, né? Dizer o que está por vir. A gente não sabe, né? O que está por vir mudou tanto de quando eu era pequena até agora. Eu tinha que assistir videocassete, eu tinha que rebobinar a fila, que senão eu levava a volta. Exato. Hoje em dia, o que fala isso? Nossa, cassete, o que é isso, mãe? Uma máquina de escrever, nossa, que coisa, né? Fone da época, você não dá mais. Exato. Foto, eu tenho poucas fotos assim de criança e adolescente, porque era tão difícil tirar fotos, eu tinha que comprar filme, você tinha que. Olha como o trabalho, queimava, às vezes enroscava o filme, se você abrisse, queimava todas as fotos. Então, assim, queimou o filme, olha lá, queimou o filme, né? Não, mas daí que né? Então, assim, tanta situação, né? Fita cassete que a gente colocava, que enroscava, que a gente tinha que pegar o lápis para voltar. Hoje, se você colocar uma fita cassete, primeiro que as crianças não conhecem, mas se você mostrar a fita cassete, um lápis ou uma caneta, né? Qual é a ligação entre os... Ele nem vai saber que era para poder voltar a fita. Arrumar, né? Porque era muito mais fácil. Assim, e vou te dizer, assim, não faz tanto tempo. Se eu disser assim que faz 30 anos atrás, 25 anos atrás, que era assim. Eu vi acho que na semana passada, né? Acho que nos últimos 20 anos aí foi avançado o que não havia sido nos últimos 2.000 anos. Então, assim, e muito, muito passa pelas produções aí, né? Das grandes nações do mundo. Mas, como a presidente destacou, né? Essas grandes nações do mundo são grandes importadoras de pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Existem muitos brasileiros que estão aí para fora trabalhando e contribuindo para avanços tecnológicos na área da saúde, educação, segurança, enfim, é uma situação aí que acontece no mundo hoje e a gente não pode, né, fechar os olhos para isso. Mas quando eu digo que para crescer nós precisamos estar juntos, nos associar, para que em conjunto nós possamos estar conhecendo as dificuldades e trabalhar em prol de um bem maior. Eu digo, é só assim que a gente vai conseguir vencer. Parece piegas, mas as empresas que estão lá, elas têm cooperação. Elas trabalham em cooperação, porque às vezes uma está desenvolvendo uma coisa, a outra está desenvolvendo outra, que elas se complementam. Então, assim, as pessoas têm que entender que tem que existir essa cooperação. Se não existir essa cooperação, as duas vão estar fadadas ao fracasso, porque uma conhece A e a outra conhece B, e o A, B é o que vai fazer o pulo do gato. Então, é muito bacana quando a gente vê essa convergência de informações dentro da própria
das próprias empresas, até porque já está patenteado. Só que um melhora o negócio da outra, né? E ganham juntas, exatamente. Olha, você vai dizer, exatamente, fala assim, olha, não, dentro do aparelho da Apple tem componentes de tantas outras empresas, não é só a Apple que está ali dentro. O chip é de outro lugar, ou não sei o que é de outro lugar. Tem, enfim. Tem muitas marcas que fazem apenas a montagem, né? A produção ali é praticamente nula. Exato, entende? Então, assim, a Samsung é uma grande empresa lá dentro que fornece para tantas outras. Eu falo isso em relação a tanta coisa. Por exemplo, quando você fala assim, eu tenho um carro, seja ele qual for a marca, o pneu não é dele. O pneu é terceirizado, o vidro não é dele, os bancos não são dele. Ou não, se você for ver, tem tantos componentes que não são da indústria do automóvel. Então, assim, as empresas têm que entender que elas têm essa sinergia, elas têm que estar em conjunto, elas têm que estar desenvolvendo em conjunto. E quando elas fazem isso, todo mundo ganha. É o princípio do associativismo. Exatamente, é isso aí. A presidente já antecipou um pouco aqui, né? Eu ia falar a respeito justamente desse cruzamento entre o associativismo e a inovação, né? A gente sabe aí ideias e ações, né? Como que você enxerga aí essa relação, essa correlação entre esses temas? Como eu disse, eu acredito que se as pessoas se associarem, elas vão atingir os seus objetivos. E inovação, quando a gente fala em inovação, as pessoas só pensam em meios tecnológicos, né? Inovar. Inovar, gente, é tanta coisa. Fala assim, olha, quem criou o escorredor de macarrão revolucionou o abridor de lata, tanta coisa que a gente pode estar mencionando, isso é inovação, né? Dentro das próprias indústrias, às vezes, uma escadinha faz tanta diferença dentro da produção. Um amigo meu disse assim que estava tendo problema, ele trabalhava numa das empresas de embalagem, e estava tendo problema que a embalagem estava saindo vazia. Aí teve uma grande ideia, vamos ligar um ventilador, aí a caixa vazia ela vai sair, ela vai cair. E foi o que fizeram. Então, a que tinha falha, ela já se auto-excluía por causa do ventilador. Isso é inovação, gente, o ventilador já existia. Só que colocar um ventilador dentro da linha de produção, isso foi inovador. Então, a inovação, ela pode ser qualquer coisa que melhore o seu trabalho, que melhore, que simplifique. Imagina que alguém tivesse que pegar lá caixa por caixa para ver se estava vazia, né? O trabalho, porque a rapidez e ler, dort, tanta outra coisa. E, na verdade, o ventilador resolveu, porque daí ela começou a excluir a que estava vazia. De uma maneira bem rápida e simples. E eficiente. Exatamente. Então, eu gosto muito de comentar, quando falo um pouquinho lá, era um pouco sempre que minha mãe não era criança. Eu ia para a escola a pé, e daí voltava, mais ou menos um quarto e meio, a falar muito só. Não entre em carros também, e não aceite doces também. E hoje em dia, o que você faz quando seu filho ele está atrasado para o futebol? Chama o homem. Então, a inovação, às vezes, ela está na questão comportamental. Coloca num carro do estranho que vai ganhar uma bala do estranho. Segurança que o teu filho... Exatamente. Então, exatamente. Não está apenas naquilo que é tecnológico, aquilo que é feito com investimento, ginantesco. Não, às vezes é algo que você resolve problemas de maneira diferente do que apresentar. A tecnologia é um meio para que se chegue num fim, né? E aí são diversos pontos, eu acho, né? É a eficácia, a eficiência, a simplicidade, a simplificação, enfim. A tecnologia está muito envolvida em como vai funcionar, mas às vezes o resultado lá é muito simples, né? Ou é o resultado do meio físico, né? O valor físico. O resultado em embala outro, algo assim. Não diferente que é uma plataforma em nenhum problema. Isso aí é tipo do mercado. Isso aí. Presidente, já caminhando para o fim da nossa conversa, né? Queria que você compartilhasse aí uma mensagem para os jovens empreendedores que estarão assistindo esse episódio aí, né? Nós temos uma relevância estadual, mas falasse para os jovens empreendedores, especialmente para os ponta-grossenses. Eu acho que eles têm que ser cara de pau, né? Essa palavra em hebraico que eu não sei dizer, não sei pronunciar, mas eu acho que eles têm que acreditar. Eu acho que quando você acredita, as coisas acontecem. Você tem que acreditar, você tem que lutar, você tem que ir atrás, você tem que participar. E se você não tiver medo de errar, mesmo que erre, levanta, vai e vida que segue.
O erro faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento, faz parte da vida. Né? Eu só cheguei onde cheguei devido aos tombos que eu já levei. Eu só sou o que sou graças às pedradas que eu levei. Então, para que eles sejam corajosos. Porque empreender é isso, coragem. Quando você tem coragem, você tem tudo. E as pessoas, às vezes, deixam de fazer com medo. Com medo da crítica, com medo do que os outros vão pensar, com medo de perder, com medo, sei lá, com diversos medos aí, e que não levam a nada. O medo só faz com que a gente fique estancado, sem ter oportunidade. E a oportunidade não aparece, é a gente quem faz. Sim. A gente que busca, a gente que acredita, a gente que, né? Porque o tempo inteiro você está recebendo informações, o tempo inteiro você está tendo um mundo de oportunidades. Você tem que estar pronto para ela, porque ela está aí à sua porta. Basta você querer. Maravilha. Você que é empreendedor, jovem da cidade de Ponta Grossa, está com coragem, mas tem algum receio, tem alguma questão, convido você a participar conosco da CPG Jovem. Temos reuniões todas as terças, às 18h30, ali na sede da CPG, no bairro da Ronda, né? Dentre todas as atividades que desenvolvemos, trabalhamos ali com desenvolvimento profissional e pessoal, né? O Woody está aqui para confirmar essas informações que nós buscamos sempre ali a fomentar esse ambiente onde as pessoas possam se desenvolver e possam adquirir habilidades, melhorar as suas capacidades para que possam empreender. Precisamos muito de empreendedores no Brasil, pessoas que com coragem, de maneira organizada, consigam aí desenvolver soluções e atividades nas mais diversas esferas que nós temos. Woody, tua consideração final, por gentileza? Você realmente parabenizar o trabalho de todos. Esse podcast até total. E sempre vai dar muitos grupos. Legal. A questão de reforço, a questão de todas as outras áreas que estamos abordando. Acho muito. Maravilha. Eu me chamo Cleison, sou o atual presidente da SPG Jovem. Agradeço pela sua audiência, agradeço a visita da nossa ilustre presidente. Está convidado para voltar aí mais vezes, tá? Obrigada. E, novamente, reforço para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui lá nos grupos de empreendedores, de empresários que você tenha. Vamos difundir esse tema, difundir essa conversa para que mais pessoas possam ter acesso. A realização do podcast Movimente é pela CPG Jovem, com o apoio da CPG e da BNT e o patrocínio do Escritório de Criatividade. Nos vemos na próxima. Um abraço.